Olá, tudo bem com todos? Vou falar um pouquinho sobre Google Documentos como ferramenta de uma forma bem objetiva aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou espelhar aqui minha tela para vocês acompanharem, mas a gente vai fazer o processo aí bem do início, né? Acredito que vai ser bastante aí produtivo, tá? Enfim, acho que vocês estão vendo aqui agora. Eu tenho aqui como PIN, né, como fixados aqui, alguns aplicativos já de antemão. Vocês podem acessar, por exemplo, o Google Docs, né, por qualquer um deles, na realidade, né. Então, assim, a gente vem aqui no Gmail, né, que muitas pessoas usam. O meu, ele tem esse aspecto aqui mais escuro, né, o tema escuro, que eu particularmente gosto mais. Clicando aqui nesses 9 pontinhos, né, a gente consegue acessar aqui todos os aplicativos. Na verdade, não são todos, porque vocês têm só com o Gmail gratuito mesmo, acesso a todos os que estão aqui e outros ainda aplicativos que não constam aqui. E para acessar aí, eu não vou entrar nesses detalhes, porque não convém aqui no vídeo falar. O Google Docs, que é o Documentos, né, ele está aqui. Então, vamos abrir ele aqui, clicamos nesse botãozinho. A gente tem aqui a galeria de modelos, todos nós temos, todos que têm um Gmail têm acesso a essa galeria de modelos. Pode parecer que ela é muito simplista e tal, mas não é, garanto aí para vocês, mesmo assim, né? É claro, né? Eu garanto o meu histórico, o que eu aprendi, né? Enfim, particularmente. Não sou um representante, assim, vamos dizer, oficial, ou, na verdade, é só para efeito sugestivo mesmo, para quem está vendo. E realmente eu acredito que chegamos aqui, nós, né, chegamos em resultados, em formatos muito positivos aí, dentro do contexto da utilização desses documentos do Google Docs para comunicação em equipe, principalmente, para compartilhamento, né? Se você tem uma empresa aí, compartilhar produtos, produtos aí eu digo relatórios, enfim, e relatórios ou registros, enfim, uma série ou matérias, né, enfim, uma série de produtos aí que tem como contexto principal o conteúdo textual. Então, aqui embaixo tem até alguns formatinhos, né, alguns que eu já tenho, beleza, e só que a gente vai começar aqui do zero, tá? Beleza, então, eu vou sugerir nós utilizarmos um modelo desse daqui, ó, um desses que tem um currículo, né? A gente vai criar aqui uma ferramenta enfim, que tem que ter contexto aí de entrevistas, né? Eu sou, por exemplo, alguém do RH e tal, né? E eu sou responsável aí por administrar as atas de reuniões feitas por mim ou até mesmo feitas por outras pessoas, enfim. Apesar que essa ferramenta aqui seria bem um controle individual, vamos dizer assim, né? De, de cada um aí de vocês. Vamos lá, então. Abrimos aqui, né? Esse modelinho, ele já vem com o título, currículo, tal. Olá, meu nome é tal, rua. É como se fosse, na verdade, um currículo, né? Aí fala, ué, mas a gente não vai fazer uma ata de reunião, a gente está falando de currículo e tal. É a forma que a Google, é uma forma meio enfabulada, vamos dizer assim, né? Que a Google atua, né? Para te fornecer uma série de benefícios, tá? Não só a própria ferramenta Google Docs, mas também o conceito textual, ó, com as cores validadas também, né? Já em forma de produto, vamos dizer assim, e também de uma forma bem minimalista, com os aspectos e os pontos principais atrelados aí ao RH, né? Tem questões aí bem importantes, né? Competências,
experiências, uma visão geral, né, um resumo, a formação, alguns prêmios atrelados a projetos realizados, né, enfim. Então, são o que a gente chama de pratos que não se podem quebrar, né, ou prioridades aí, né, temas prioritários numa entrevista, tá? Beleza, então, vamos supor aí que a gente tenha esse cara. A primeira coisa que eu faria aqui, ó, seria criar, na realidade, um entrevista, por exemplo, né, um, um cabeçalho aí para o seu documento ferramenta, né? Aqui, então, ó, a gente tem o título original. Eu só tornaria ele um pouquinho, especificamente esse cara aqui, ó, e centralizaria ele, tá? Entrevista. Ele vai ser o seu cabeçalho aí, né? E eu traria esse cara aqui para cima. Ó. Clicou duas vezes, ele vai sempre puxar esse tema que vocês colocaram no parágrafo, na frase aqui em cima. Chama-se de parágrafo, né? Mas ele puxa esse conteúdo aqui, esses caracteres para cá. E também, se você faz isso daqui que eu fiz, ó, você também puxa aqui para cima. Beleza. E aqui a gente tem o nosso modelinho de ata. Vocês viram que eu fiz aqui, ó, eu coloquei ele dentro, né, um do outro aqui, certo? Show de bola. Uma coisa também que eu faria aqui seria isso aqui, ó. @xxx é só o modelo que eu particularmente uso, que ele representa a ata em si. Cabeçalho e a ata. Show de bola. Beleza. Então, vamos lá, né? A gente já tem aqui, ó, tem o nosso cabeçalho e tem a nossa ata de reunião. Então, se eu for fazer aqui uma entrevista com alguém, então, eu já tenho esses pontos. Vamos considerar esses pontos aqui como sendo a minha própria ata. Vocês podem eventualmente modificar, etc. Beleza. Então, tem alguém novo, que eu vou começar aqui a fazer uma reunião, eu duplico esse cara. Aqui a gente usa bastante, né? Eu particularmente uso bastante o que eu chamo de código, né? Que é, eu vou usar o meu mesmo, tá? Na verdade, eu vou usar um fictício aqui, ó. Guilherme Silva. Guilherme Silva, primeiro e último sobrenome. Na verdade, o primeiro nome e as 3 primeiras letras do último sobrenome, né? Como se fosse Guilherme Silva, Guilherme Silva. Porque se eu clico 2 vezes, apago, eu clico de novo, eu já puxo esse cara para cá. Show de bola. Então, beleza. Ó. Temos a nossa primeira ata feita. Tem uma nova ata, que é o Arthur. São candidatos aí, campos, né? Arthur Can. Então, cada um deles, ó, eu vou criando uma guia, né? São guias, isso que a gente chama à esquerda, né, no Google Documentos, tá? A gente tem a Juliana Albuquerque, por exemplo. Beleza. Aí a gente tem também o Matheus Oliveira. E aí, desses candidatos aqui, putz, eu gostei bastante da Juliana e do Guilherme, tá? Beleza, né? Antes de qualquer coisa, o que eu recomendo bastante para vocês fazerem, pessoal, é isso daqui, ó. Sempre vocês, aqui já até mais ou menos coincidiu, ó, mas sempre utilizarem a escadinha que a gente chama, tá? Pode parecer besta, não vou nem entrar em detalhes aqui, vocês vão ver o benefício que a gente tem nessa conexão visual aqui, tá? Escadinha eu me refiro ao tamanho mesmo, tá? Ó, das palavras, tá? Sempre fazendo essa escadinha aqui. Beleza, então a Juliana, gostei bastante dela, tal, né? Eu vou sempre puxando do modelo, né? Porque aí vocês garantem que se fazem alguma alteração aqui, vocês também puxam a ata nova, vamos dizer assim. Beleza. A gente vai ter uma nova entrevista com a Juliana, né? Enfim, eu vou entrevistá-la novamente, tratar de outros assuntos aí, talvez algo mais específico ainda, uma segunda fase, né? Vou colocar aqui segunda fase, eu não faria nada disso, assim, tá? O minimalismo
ajuda muito, tá? Principalmente quando você tem uma quantidade de dados grande e tal. Eu realmente acredito que a gente nós temos as nossas limitações sensoriais aí, atreladas à nossa atenção, à nossa memória e à nossa visão, muitas vezes. Enfim, aqui especificamente falando, essa fotografia desse vídeo, essa fotografia que nós carregamos aí, atreladas a entrevistas, a esse documento, né, e consequentemente a esse processo, né, que é o que a gente está fazendo, desenvolvendo o processo como um todo. Beleza, então, eu não ficaria colocando, escrevendo aqui um monte de coisa, segunda etapa, primeira, tal, pode parecer que o controle nos auxilia nesse sentido, mas ele não ajuda muito, tá? Porque vendo a longo prazo, vira um excesso de estímulo visual aí para você. Então, eu venho aqui e eu coloco lá Juliana, não quero, que é a mesma Juliana mesmo, ó. O que ele vai fazer aqui, ó? Aí, feliz da vida, e ele vem, putz, o nome já existe. Sugestão, coloca um asteriscozinho. E respeita ainda a sua escadinha. Ah, mas eu não vou ver, você vai ver sim, você vai clicar aqui, ó, tem que confiar um pouquinho, mas são sugestões aí, lembrando, tá? Sugestões, enfim, bastante aí, é um resultado de bastante trabalho aí que a gente chega em formatos desse tipo. Show de bola. Beleza, só para ter certeza aqui de que a gente ainda está, né, fazendo a gravação. Beleza, então a gente tem dois, a Juliana também, o Guilherme, vamos dizer assim, que ele também, a gente gostou dele e tal, né? Aqui eu fiz uma cópia dele, vou puxar aqui, seguindo a minha regrinha, sempre, né? Sempre dando nossa fonte ali, né? Beleza. Vou colocar o nosso asteriscozinho, porque é a nossa segunda reunião, se tiver terceira, quarta, se tiver qualquer outro conteúdo do Guilherme, eu recomendo criar uma nova guia, e você pode colocar mais um asterisco, se houver uma terceira, por exemplo, né? Uma terceira reunião com o Guilherme, sim, também faria isso aqui, ó, ele não vai deixar, dois asteriscos, tá? Sempre seguindo nossa escadinha. Beleza, maravilha. Ok. Acabei no meu processo seletivo aqui, né? Lembrando que eu estou usando isso daqui para um processo seletivo específico. Vamos dizer que vocês querem usar para mais de um também. Eu recomendaria usar mesmo, tá? Esse formatinho, para mim, ele já foi bem validado mesmo, até para mais do que um, eventualmente, né? Há um controle ali das pessoas que você entrevista e tal. E eu não vou entrar nesse quesito, vamos dizer que seja para um processo seletivo aqui específico. Show de bola. Ok. Esse cara aqui, eu recomendo que vocês coloquem esse pin, tá? Chama marca com uma estrela, favorita ele, né? Porque lá no seu Drive, quando vocês forem procurar ali, ó, com estrela, vocês já conseguem achar ele facilmente, tá? Eu deixo até aqui, ó, se vocês notarem esses caras, como que eu fixo aqui o botãozinho direito, tá, ó. Vocês conseguem ou soltar ou fixar aqui. Eu deixo sempre fixado pelo menos um do Google Drive. Né? Show de bola. Ok, maravilha. E acabou. O que eu faço? Lembrando, ó, se eu quero me comunicar com alguém, o que eu sugiro atrelado à comunicação em equipe aqui, ó. Se eu quero me comunicar com alguém, eu recomendo que, se for uma pessoa como seu líder ou algum subordinado que vocês compartilham uma comunicação dentro do RH, por exemplo, enfim, isso é bem particular, mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Eu estou errando, vamos dizer aqui, né? Dentro do meu contexto, eu tenho uma outra pessoa, ou mais duas pessoas, enfim, que estão aqui nesse contexto aqui desse documento. Aí eu venho, marco lá o Guilherme e comento lá. Posso até marcar, né, alguém em específico, comentário, xxx, né, comentário, xxx, tal, vocês vão notar, ó, beleza? Vocês podem até comentar
Aqui eu até sugiro vocês colocarem os próprios comentários aqui, mas vocês podem também, com certeza, incompetências, né? Se quiserem enfatizar aqui algum assunto, experiência também, é super possível. Marquem também pessoas, é super possível marcar qualquer pessoa que tem um Gmail. Vocês vão ver o porquê fazer separado desse jeito. Eu gosto de fazer tudo junto, em cima do outro e tal. Eu recomendo respeitar um pouquinho as nossas limitações sensoriais, eu digo, da nossa visão, do que a gente consegue ver, tá? Porque aqui você vai poder marcar uma outra coisa também, né? Então, por conta dessa organização aqui, né? E da Juliana, eu vou enfatizar aqui um ponto específico dela, tal, formação, pô, ela tem uma formação super boa e tal, né? Depende do teu processo que vocês estiverem valorizando mais. Então, vocês têm aqui todos os comentários, etc. Vamos dizer que vocês vão entregar esse documento aqui para algum cliente. Vocês são uma empresa de RH, às vezes terceirizado, por exemplo. Pô, eu gostei desses caras aqui, né, da Juliana e do Guilherme. Mas o que eu recomendo aqui, se eu fosse encaminhar esse documento, ele tem esse botãozinho compartilhar. Antes disso, faça o seguinte também, ó. Vocês vão entender, há vários motivos do porquê fazer isso. Ó. Cria uma cópia, tá? Dentro do próprio Drive de vocês. Aqui, o meu Drive. Beleza. Show de bola. Fiz uma cópia desse cara aqui. Vou fazer essa entrega, né? Vamos dizer, tá? Aqui, ó, eu vou fazer separadamente, vou fazer primeiro da Juliana. Pega esses dois caras aqui, ó, arrasta os dois para cima. Exclua o resto. Show de bola. Juliana. Tem um só da Juliana, que se vocês fazem isso daqui também, ó. Você vê que isso é bacana porque eu nem encostei nos dados. E agora eu vou fazer um do Guilherme, separadamente, tá? Fiz uma cópia lá dele. Show de bola. Fiz uma cópia no meu Drive. Foi meio rápido, um pouquinho, mas acredito que ele tem no meu Drive. Subo lá o Guilherme. E esse cara aqui, ó. Excluo ele. Agora eu tenho um documento do Guilherme e um da Juliana, certo? Beleza. Agora eu posso vir aqui, ó, e compartilho com... a gente aqui, especificamente, utiliza grupos, né? Comercial, por exemplo, @diversamente, né? Que é o grupo que a gente usa. Porque ele vai lá, eu estou fazendo uma entrega primeiro, vamos dizer que sempre de dentro para fora, né? Vou fazer uma entrega ali que vai chegar até meu cliente final. Beleza. Compartilho ali com esse grupo e eu vou compartilhar já com o meu cliente final, que é o nome do cliente é XXX. Opa. O cliente usa bastante essas nomenclaturas, né? xxx@gmail, né? Meu cliente lá, tal, show de bola. Esse cara aqui, que nem existe, né? Segue documento, à disposição, equipe da sua empresa, né? Empresa inovadora. Vamos ver aqui o nome fictício, tá? O que eu recomendo? Não compartilhem, compartilhem como comentador, não que a gente espere que a pessoa vai usar os comentários aqui, o seu cliente, vamos dizer assim, mas vocês possibilitam, caso ele já saiba usar minimamente aí o Godox, ele pode até mesmo comentar dentro do documento que tem ganhos enormes, ou ele pode responder ao seu e-mail, porque ele vai mandar um e-mail aqui, tá? Agora, como comentador ou leitor, tá? Mas nunca como editor. E data de validade, ele já coloca como padrão 1 mês, tá? Recomendo fazer isso aqui, tá? Para uma pessoa, para outra, e a sua área, eventualmente, né? Então, segue o documento à disposição, empresa inovadora, tal. Tem data de validade, então ele vai enviar aí. Ó, ele está só avisando que está fora
da nossa empresa, eu já sei disso, show de bola, mandamos o do Guilherme, e você manda lá da Juliana, por exemplo, xxxx, arroba gmail, e a área comercial, por exemplo, né, para eles estarem cientes, com computador e data de validade, segue documento, à disposição, a gente não tem disposição, equipe da empresa, beleza, a palavra de verdade, você notifica, ele manda um e-mail, tá entregue, você pode fechar esse cara aqui, e ele pode ficar lá no seu drive daquele jeitinho mesmo, tá? O PIN a gente coloca nesse cara aqui, ó, tem o histórico de tempos em tempos, ele grava tudo, ó, você pode excluir depois, utilizar esse documento aqui por bastante tempo. Recomendo sempre dar uma ajustada, limpar aqui, pessoas que foram aprovadas ou que foram reprovadas, enfim, não vou entrar nesse mérito também, mas ele é uma excelente forma de controle, tá bom, pessoal? E é isso, fico por aqui, até a próxima, um abraço aí a todos.